tocar a campainha, né? Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Jairinho, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ninguém se inscreveu não, né, Zé? Ninguém se inscreveu não, né? O senhor vai ler depois que ele acabar de ler a ata, daqui para baixo. Não tem nenhum orador inscrito. Deixa eu ler a partir daqui, a ata da 30ª sessão, e vai aquele o Dr. Carlos Eduardo com vista. Aí quando chegar aqui, deixa eu ler só a última linha aqui, encerra a sessão às 18 horas. Daqui até o vereador Dr. Carlos Eduardo. Ata da 30ª Sessão Ordinária, em 12 de abril de 2006. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente, Paulo Serria, convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Cláudio Cavalcante, Edson Santos, Carlos Caiado, Luiz Carlos Ramos, Rubens Andrade, Dr. Carlos Eduardo, Guaraná, Eliomar Coelho, Patrícia Murim, Jorge Pereira, Ivan Moreira, Leila do Flamengo, Argemiro Pimentel, Silvia Ponte, Dr. Adilson Soares, Rogério Bittar, Nadim de Rio das Pedras e Tereza Berger, assume a presidência a senhora vereadora Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Obrigado. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de número 938 de 2006, de autoria do senhor vereador S. Ferraz. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao primeiro rei momo oficial do Carnaval da cidade do Rio de Janeiro, senhor Alex de Oliveira. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, que permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 940 de 2006, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 25 de abril de 2006, às 18 horas e 30 minutos, para a solenidade de entregas de moções à União dos Escoteiros do Brasil. Senhoras e senhores vereadores que aprovam e que permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 942 de 2006, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto para André Trigueiros. Trata-se de um jornalista renomado de nossa cidade, com pós-graduação em gestão ambiental pela COP, UFRJ. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, que permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de número 943 de 2006, da senhora vereadora Aspásia Camargo. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 19 de junho de 2006, às 18 horas e 30 minutos, das 18 horas e 30 minutos às 22 horas. A presidência refaz a fala. Para a solenidade de entrega do conjunto de medalhas de honra Pedro Ernesto para o senhor André Trigueiros.
Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1058 de 2002, de autoria do senhor vereador Jorge Babu, que autoriza o Poder Executivo a criar e manter comitês permanentes de controle de endemias urbanas. Independente de parecer? Não. A matéria está em votação, exige o quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Eu voto. Aspas botou um cabeçalho. Precisa de tanta informação ali. Eu acho que você não vai. Estamos ao vivo, né? Hoje não. Não? Ao vivo é. Terça, quinta. Quinta e sexta. Pra quê? É. Não entendi. Deixa acabar a votação e pede questão pela ordem. Nem para dar continuidade. Mas se não tiver número, já cai agora, né? Isso. Não precisa de 3 vezes. Menos de 17. Número para dar continuidade, aí não vai poder falar. Vou chamar, né? Pô, tem 33 no painel, só 3 votando? Cadê os 30? Senhoras e senhores vereadores, compareçam ao plenário. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereador Alexandre Cerruti, Aspásia Camargo, desculpe, Aspásia Camargo não, Brizola Neto, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Cristiane Brasil, Adilson Soares, Dr. Jairinho, Edson Santos, Fernando Guzmão, Índio da Costa, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Nereide Pedregal, pastora Márcia Teixeira, Rubens Andrade, Silvia Pontes, Sueli, Tereza Berger e Tel Silva. Jorge Mauro para se inscrever também, tá? Se inscrever? Vamos lá, é o Márcio Pacheco, Jorge Mauro e a Luísa. Pela ordem. Tá com o Edson Santos para assinar. Que tudo é discussão única. Veta a discussão. Todos são. Não precisa de parecer. Aqui já precisa. Ah, esse aqui. Isso. Porque esse aqui já tinha semana passada, Volta agora. Mas aqui tem o meu, ó. Eu vou ter que sair daqui, ó. Não. Cadê o meu? O meu é esse aqui, ó.
querer namorar. Não é possível que a população não veja isso. Os caras usam o mandato como trampolim. Chama de novo? Vereador Jairinho. Porra, a Cristiane me pediu um negócio para provar aqui o... Gilson, Gilson, cadê todo mundo? Aparecendo? Você quer algum movimento extra classe? Movimento extra classe. Mas já saiu do gabinete, não tá lá? Foi publicada, cheia de erro? Mas você não vê? Você não vê antes de ver? Você não vê? Senhoras e senhores vereadores, compareçam ao plenário. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereador Alexandre Cerruti, Brizola Neto, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Cristiane Brasil, Adilson Soares, Fernando Guzmão, Índio da Costa, Jerominho, João Cabral, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Nereide, pastora Márcia Teixeira, Silvia Pontes, Sueli, Tereza Berger e Tel Silva. Se não der número, não vai. Tem 3 inscritos. Mauro. Se o senhor achar que deve encerrar, se o senhor achar que deve esperar mais um pouquinho, o senhor aguarda e a decisão é sua. Que aqui, para não se conseguir agradar todo mundo, né? Tá aí uma coisa complicada. 4h10, né? Chamei 2 vezes. Aí o que eu falo? Não havendo quórum para... O senhor vai encerrar a votação, Vai chamar o quê? Ele vai encerrar a votação. vai encerrar a votação, já vai encerrar a votação. Presidente, vai encerrar a votação. Não havendo quórum preso na hora. Presidência. Não há quórum para deliberar, nem para A presidência vai encerrar a votação. Não vai ter quórum para deliberar. tem quórum nem para dar continuidade aos trabalhos. Aí vai ter que encerrar. Com 12, se o senhor arrumar mais 5 aí, já pelo menos não cai a A presidência informa que dará um tempo a mais. Um breve tempo, uma vez que existem
33 senhores vereadores que deram a presença. Vereador Marcelino. Vereador Carlos Caiado. Aloysio. Faltam dois. Já votou. O vereador Caiado votou, vereador Marcelino, vereadora Silvia. Vereadora Tereza Berger. Aí deu 17, né? Aí a gente derruba ele. Pode encerrar essa votação, não tem quórum para deliberar, mas eles podem falar. Mas aí, Só vai dizer. está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando. 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará à votação. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Márcio Pacheco. Microfone, sim. Espera aí, Roy. Alô. Senhor presidente dessa sessão, doutor Carlos Eduardo, nobres colegas, vereador Jorge Babu. Na verdade, apenas, senhor presidente, é uma comunicação que eu gostaria de fazer por conta de dos trabalhos da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência, que hoje pela manhã nós fizemos uma visita ao Centro Reviva, que é um centro de tratamento de anomalias crâniofaciais do Estado do Rio de Janeiro, que o senhor bem, como presidente da Comissão de Saúde, deve conhecer, um trabalho realizado pelo governo do Estado. Eu estive lá hoje pela manhã e quero dar os parabéns para o doutor Halson, que é o presidente o diretor superintendente, doutor Halson de Twin. Nós conhecemos um trabalho muito importante, trabalho esse, não é, de um centro de tratamento que não só tem tratado gratuitamente de muitos pacientes cujo seu problema atende crianças e adultos com má formação congênita, com lábio leporino, fenda palatina e outras anomalias, e a luta tem sido muito importante dessa instituição no que toca que também essas anomalias sejam consideradas deficiências físicas, porque hoje, na segundo a legislação federal, essas não são consideradas deficiência, e, portanto, não são vinculadas também às benesses que a legislação para a pessoa com deficiência, para as famílias e principalmente para os pacientes. É notório que aqueles que estão nessa fase de tratamento, estão fazendo operação, requerem e eles precisam de um tratamento específico. Queria parabenizar o trabalho do Dr. Hanso, que inclusive eu vou ter a alegria de dar aqui a medalha Pedro Ernesto, caso seja aprovada para o Dr. Hanso, parabenizar o governo do Estado, porque o nosso papel na comissão é denunciar o trabalho que não está sendo realizado e enaltecer o bom trabalho que está sendo empenhado aqui nesse projeto chamado Reviva. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, nobre vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, em nome do vereador Jorge Babu, em nome do Cláudio Cavalcante, demais vereadores que estão aqui presentes, eu tinha que parabenizar a assessoria, todos os funcionários dessa casa, a segurança, tudo, que hoje é dia do amigo, né? Como nós somos amigos, né, Babu? Vivemos em perfeita harmonia, essas mulheres maravilhosas que compõem esse nosso poder legislativo.
Apesar do que o Babu diz da verdade, a mearia é amigo da onça, aquele desenho animado. Mas quando a gente olha e vê esse sorriso bonito do nosso doutor Aloysio de Freitas, eu fico feliz. Fico feliz em parabenizar o nosso presidente em exercício, né, o nosso doutor, né, que está fazendo esse trabalho com a saúde. E, amigo, eu acho que é uma coisa importante, né? Apesar da gente ter aqui essas questões, né, políticas, algumas pessoas que nós convivemos, né, eu vejo esse garoto brilhante, nobre vereador, nós acreditamos que, vendo esse garoto Bittar, que chegou com uma parceria, uma amizade, e que nós acreditamos que a gente poderíamos, né, ter o nosso projeto votado, né, nossa pastora? Mas, em determinados momentos, como disse o nobre vereador Babu, a gente não consegue quórum. Em outros momentos, aí se vem o desespero. Eu acho que não é justo. Todo mundo tem os seus compromissos, todo mundo tem as coisas para fazer, mas a gente não consegue. Em determinado momento, aí a gente está nessa casa com desespero, vamos cortar o ponto, vamos fazer, vamos acontecer. Eu acho que tem que ser uma norma. Ou a gente vem para essa casa para votar, ou não vem. Porque se não for para vir, igual o nobre vereador Babu, que desce de Santa Cruz, nosso amigo, vem lá de Bangu, não é não? A gente que tem um compromisso, temos que visitar a comunidade, eu, por exemplo, não tenho projeto para votar, mas estou aqui querendo votar os projetos do companheiro, né, dos amigos que votaram no meu projeto, mas fico meio chateado, mas faz parte do jogo político. Mas o que me traz aqui é um requerimento que eu vou fazer de informação para a Secretaria de Fazenda, né? Eu não consigo entender, conversei com o secretário da Sete Rio, Coronel Marcos Paz, queria que o líder do governo estivesse, mas a bancada está aí. Como é que pode, em determinados momentos, a Feira de São Cristóvão, a Quinta da Boa Vista, a Avenida Maracanã, ali onde que tem a escola técnica, né? Os alunos e o professor, em Botafogo, ali no viaduto da churrascaria, ter estacionamentos que não são dentro de um preço de realidade. Eu não consigo entender. São estacionamentos que deveriam estar ligados com a Sete Rio, que estão ligados à Secretaria de Fazenda por ser de divisão de patrimônio. Mas uma feira, por exemplo, a feira do pavilhão de São Cristóvão, o cara paga R$5, cada horário que passa, R$1 a mais, né? Pô, e os caras que são comerciantes, que deixam lá seus carros, vão gastar R$72. Então, a gente não consegue entender qual é a política que se tem dentro desses estacionamentos que são entregues para essas firmas particulares. Então, através da Comissão de Transporte, nós vamos fazer um requerimento de informação e estou avisando o Antônio Sá que eu espero que me mandem, já que o líder do governo não está aqui, me responda dentro de um tempo hábil, para mim não ter que abrir uma CPI, como é que é feito esses contratos, não é verdade? Porque não pode, em determinadas áreas, ser um preço, em determinados outros lugares que são mais carentes, igual a Feira São Cristóvão, R$5, a partir de 1 hora a mais, de 3 horas, R$1 a mais. Pô, quem faz esses contratos, sabe? A gente quer entender como é que é formalizado esse contrato, porque eu acho que, mesmo sendo da divisão de patrimônio, deveria estar colocado dentro da Sete Rio, que tem a gerência de estacionamentos. Agora, você descentralizar, com essa descentralização, ter um aumento que a gente não consegue entender, mesmo sendo dentro do patrimônio, e, ao mesmo tempo, eu já disse que eu devo estar naquelas minhas fases de não estar com muito saco para atender as coisas. Eu li no jornal que o projeto que dá gratuidade no bondinho, né, vai ser acuído, vão questionar, porque os idosos podem pagar para ir no bondinho, um ponto turístico que não é quase todos os dias.
Em determinadas áreas, por exemplo, na área de transporte, nas outras áreas, aí o cara diz, não, tem que as empresas subsidiar a gratuidade. Então, não consigo entender. Aqui, não pode. Porque se pode andar de ônibus, se pode andar de trem, se pode andar não sei o quê, gratuitamente, no bondinho não pode, por quê? Eu não consigo entender o que o prefeito pensou quando ele questionou essa questão de gratuidade. Gratuidade, por exemplo, onde não tem subsídio de ônibus, se pode. Gratuidade em cinema a gente consegue. Agora, gratuidade para o idoso no Pão de Açúcar não pode. Qual o motivo? Então, antes dele acudir, estou falando para o Antônio Sá, que eu também fazendo um requerimento de informação. Não é meu projeto não, mas gratuidade para uma coisa pode, para outra não pode, eu não consigo entender. Entendeu? Quer dizer, eu queria só entender como é que funciona a gratuidade dentro do Rio de Janeiro, até que não é subsidiada, mas todo mundo quer dar gratuidade, mas em determinadas áreas pode. No bondinho, Rubinho, não pode. Por que não pode? É menos viável, até porque não vai ter idoso toda hora querendo ir lá visitar, ou no mês o cara não vai 30 dias nem 20 dias. Então, tem coisas que eu não consigo entender. Queria entender a respeito como é que se cobra esse estacionamento, né? Que eu acho que deveria estar alocado dentro da Sete Rio, que trata dos estacionamentos, e está na fazenda, na divisão de patrimônio, com uma quantia que não diz, não se equivale. Então, o nobre vereador Babu, que faz parte da comissão comigo, nós vamos querer ver esses contratos, né? E dizer que a partir de agora, nós vamos estar todos os contratos, limpeza de túnel, retirada de pardal, colocação de pardal, porque retirar os pardais, aí eu ganho outra firma, vê a outra colocando. É mais barato? Eu não consigo entender. Será que é mais barato? Em vez de manter os pardal, aí se coloca pardal de novo, quer dizer, recolocação, tudo vai cobrar mais barato. Então, a partir de hoje, a gente, da nossa comissão, todos os contratos que tiver na área de transporte, de limpeza, de concessão, nós vamos estar pedindo para ver o contrato, que cabe à comissão estar vendo esses contratos, que para a gente poder dar uma transparência. Eu, por exemplo, que sou de apoio, de base de sustentação do governo, não vou querer ficar aqui defendendo aquilo que eu não estou entendendo, que eu não vejo, e que eu também não acredito. Eu não acredito que não se possa dar gratuidade para idoso no bondinho, quando se dá gratuidade para idoso no resto de todos os transportes da cidade do Rio de Janeiro. Então, se vai tirar do bondinho, tinha que tirar do ônibus, da Kombi, da van, entendeu? Não pode mais ir no cinema, não pode ir a lugar nenhum. Então, para poder justificar, né? Só vetar e ir para a justiça através do bondinho não justifica. Por outro lado, também, eu vejo o projeto do Babu, mais uma vez vir em votação e não ter quórum. Eu não estou aqui defendendo o Babu, mas isso aconteceu, Babu, com o meu projeto 4 vezes, quando eu queria, inclusive pedi o Bittar para votar e os demais companheiros. Nós temos que ter pelo menos uma sintonia. Ou nós vamos votar os projetos dos companheiros que estão aqui, todos, né, para a gente poder evoluir na pauta, ou a gente não vai votar de ninguém. Entendeu? Então, o mais certo eu queria uma verificação de quórum, senhor presidente. Vereador Marcelino, o vereador Jorge Mauro solicitou verificação de quórum pelo regimento. Ou ele retira a verificação de quórum, ou a presidência não pode dar a palavra ao senhor. Retirada a verificação de quórum, com a palavra pela ordem, nobre vereador Marcelino da Almeida. Se ele pedir... Com a palavra pela ordem, nobre vereador Marcelino. Estão todos os aparelhos ligados. Edson, pela ordem.
A presidência solicita ao som que providencie. Pronto. Alô. Microfone do vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos recebendo aqui a visita de um dos grupos folclóricos português, lá do Rancho Folclórico Camponeses da Beira Rio, lá de Aveiros, Portugal. Gostaria de uma grande salva de palmas ali para os nossos irmãos portugueses, visitando a Câmara Municipal, que tem como seu presidente, Dr. Antônio, e que estamos fazendo a apresentação no Rio de Janeiro. Eu tive assistindo lá no Aroca a apresentação deles, muito bonito, estando aqui a convite de um grande amigo meu, que era o Domingo da Forçã, amigo maravilhoso, que conseguiu trazer esse grupo lá de Aveiras. Os parabéns pela bela apresentação e gostei muito do pronunciamento do nosso presidente aí, que falou que não conhecia o Brasil e que as pessoas falavam com carinho e realmente receberam vocês todos com o maior carinho do mundo. Obrigado aí por ter vindo aqui na nossa terra e conhecer essa Casa de Lei. Um abraço a todos aí. Valeu! Valeu, galera. Palavra pela ordem, nobre vereador Aloysio Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores dessa casa, eu queria participar o falecimento de um ex-vereador, Laércio Marius da Fonseca, ocorrida na semana próxima passada. O Maurício foi um vereador que atuou na região onde eu atuo, e o que ficou bem caracterizado, que há mais ou menos uns 4 anos atrás, nós fizemos uma homenagem, nós homenageamos o Maurício com a medalha Pedro Ernesto, e o que chamou a atenção foi a participação dos funcionários dessa casa. A maneira carinhosa, a maneira respeitosa com que os funcionários tiveram presente a solenidade. E eu queria registrar a passagem do Maurício, do Laércio Marius da Fonseca, pedindo ao senhor presidente 1 minuto de silêncio em respeito à alma do Maurício. A presidência acolhe a solicitação. Com palavra, pela ordem, nobre vereador Rogério Bittar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Presidente Carlos Eduardo, eu venho a essa tribuna pedir e ratificar o pedido de audiência do subsecretário da SMTU, Coronel Amaro, que não, ao meu ponto de vista, não tem feito atuação brilhante frente a esse órgão em função da desordem do transporte alternativo. O presidente da Comissão de Transporte daqui dessa casa tem feito pedidos frequentes para que a gente possa fazer uma audiência pública e cobrar
ações efetivas da SMTU com relação à questão do transporte alternativo. Em menos de um ano, nós estaremos entrando num Pan-Americano, com certeza é um assunto que interessa a todos os vereadores. Imaginem como estaremos junto a essa leva de pessoas, esse grupo de pessoas que estarão aqui na nossa cidade sem ter um transporte adequado a cada comissão de esportistas que vão chegar nessa cidade. Então, tenho certeza que o líder de governo daqui dessa casa vai trazer para que a gente possa fazer uma audiência pública e discutir a questão do transporte alternativo da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, tem 5.000 combis circulando legalizada, mas não se sabe ao certo o número de vans ilegais. Discute-se um número de 15.000 a 25.000 combis ilegais rodando pela cidade do Rio de Janeiro. Imaginem, senhor presidente, se essa Kombi, se esses topiqueiros resolverem transportar esses esportistas. Imagine se esses grupos organizados, que estão cada vez mais fortes, resolverem ir para frente dos hospitais, dos hotéis de toda a cidade e resolver também transportar e disputar o transporte desse turista. Que caos nós vamos causar e que impressão essas pessoas vão levar da nossa cidade. Tenho certeza que o pedido de audiência pública é para que a gente possa discutir o transporte turístico da cidade do Rio de Janeiro será atendido e o líder do governo irá trazer o coronel para que possa estar efetivando essa discussão. E dizer também que é de total interesse dessa casa, e tenho certeza também do presidente da Comissão de Transporte, Jorge Mauro, que seja feita a licitação do transporte alternativo, porque hoje o que nós temos é legalização. É preciso encarar de frente essa problemática e que se possa fazer uma licitação dessas linhas, para que a gente possa organizar e saber o que é legal e o que realmente é ilegal. Já foi feito no Estado, são 3.000 linhas, foi a primeira licitação de transporte alternativo do Estado, de todo o país, onde legalizou 3.000 linhas de transporte alternativo que fazem linhas intermunicipais. Eu tenho certeza que o Estado, o DETRO, vai nos orientar e vai nos ajudar a fazer e efetivar também essa licitação aqui no município do Rio de Janeiro. Conto com a ajuda de todos vocês, porque eu tenho certeza que cada dia que a gente abre um jornal, assiste um jornal na televisão, o que está sendo discutido são as mesmas questões e é preciso que essa casa do Poder Legislativo tome frente e agarre a questão do transporte alternativo pelo bem comum, porque mais do que nunca é preciso encarar de frente a organização desse processo. Muito obrigado e uma boa tarde. Palavra pela ordem, vereador Edson Santos. Senhor presidente, primeiro aspecto da questão de ordem que eu queria levantar é que o senador Antônio Carlos Magalhães está solicitando o impeachment do presidente. Então, vindo de quem vem, já dá para situar, né, como a luta política está acontecendo no país e de que lado as forças democráticas, patrióticas devem estar. Acho que se anuncia uma luta muito dura, luta política muito dura. E todos nós que temos um carinho, um amor pela coisa do povo, acreditamos na possibilidade de oferecer um futuro melhor para o nosso país, temos que estar atentos às maquinações da direita no Brasil. Quero, após esse alerta, só colocar uma questão
que eu recebi ali, o Zé Carlos, da Secretaria da Mesa, pediu para assinar as contas, o recebimento, né, das contas do prefeito do exercício de 2005. E que deve ser analisado mesmo com lupa as contas de Sua Excelência no exercício de 2005. Vossa Excelência que preside a sessão é sabedor, conhecedor profundo do caos da saúde, que não é apenas um caos pela falta de investimento na área da saúde, de recursos. É um caos devido à péssima gestão do sistema de saúde do município do Rio de Janeiro, e isso deve ser observado na prestação de contas de Sua Excelência para o exercício de 2005, que é de responsabilidade dessa casa. Outro aspecto que eu acho que é importante se ver é o abandono da cidade do Rio de Janeiro. O vereador Ricardo Bittar levantou um aspecto, que é a questão do transporte, que é gravíssimo. Ricardo, não. Rogério, que sou amigo do pai dele, não deslustra a Vossa Excelência confundir com o seu pai. Mas o vereador Rogério Bittar levantou a questão do transporte, que é grave. Grave pelo que se anuncia no futuro, pela desestruturação do sistema de transporte. Acho que não cabe aqui nem o debate de quem está certo ou quem está errado. Cabe sim identificarmos a responsabilidade, que é exatamente do poder público que abrir mão do planejamento e da fiscalização do sistema de transporte de nossa cidade. Abriu mão do planejamento quando não fixa prioridades para o sistema de transporte público na circulação na cidade do Rio de Janeiro. E isso vem levando, principalmente à população da Zona Oeste, uma dificuldade cada vez maior em seus deslocamentos de casa a trabalho, trabalho-casa. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa tratarmos aqui. E por fim, senhor presidente, o abandono da cidade no que se refere à manutenção dos equipamentos públicos, sejam as ruas esburacadas, sejam as praças abandonadas, ou seja, o projeto Favela Bairro nem se fala mais, porque a manutenção desses equipamentos não acontece. Então, o Rio de Janeiro, na verdade, é uma cidade sem ter à sua frente uma figura, um prefeito, que se dedique efetivamente à vida da cidade. O prefeito, quando é carnaval, o prefeito vai para Portugal. Quando tem o aniversário da cidade, o prefeito vai viajar para Nova York, não sei. Quer dizer, toda a oportunidade que o senhor César Maia tem para se ausentar do Rio de Janeiro, ele está aproveitando. Parece que o César Maia está de saco cheio da cidade. O senhor César Maia não tem mais saco para administrar a cidade do Rio de Janeiro. E quem sofre com isso é exatamente a população da cidade do Rio de Janeiro. É aquele que precisa ir a um hospital público, buscando atendimento, é mal atendido ou não é atendido por falta de condições de atendimento da rede pública de saúde. É aquele que precisa se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e que mora longe do centro de nossa cidade, na Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Jacarepaguá, onde as linhas de ônibus de longo percurso estão totalmente desestruturadas. E o prefeito não se digna a estudar essa questão, a chamar os atores envolvidos nesse debate, sejam eles os operadores de ônibus, os operadores de trem, os operadores de metrô, os operadores de van, os usuários do sistema de transporte, para discutir efetivamente uma política de sistema de transporte que integre a nossa cidade e que facilite o deslocamento do trabalhador de casa para do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Então, o Rio de Janeiro caminha para o caos, fruto desses 10 anos de administração do senhor César Maia. Parece que chegou ao limite. Parece que o prefeito está sem disposição para administrar a nossa cidade. E isso fica claro em suas viagens cada vez mais constantes. Só não viaja mais porque, em função do impasse PSDB, PFL, e talvez até da postura que o nosso presidente Ivan Moreira tem à frente da prefeitura, que é exatamente se colocar aberto a ouvir
os problemas da cidade, visitando em loco, hospitais, etc. Por isso o senhor César Maia não tem viajado mais. Mas sanado esse problema da briguinha dele com o PSDB, o senhor César Maia vai voltar a viajar e deixar a nossa cidade de lado. Então, eu acho que isso é grave. Isso é grave para o nosso povo. Nosso povo que é carente da prestação de serviços que a Prefeitura tem que oferecer em qualidade cada vez melhor ao cidadão carioca. Então, senhoras e senhores vereadores, eu queria chamar a atenção do conjunto de parlamentares dessa casa para que a gente faça um debate rico sobre a prestação de contas de 2005, sobre as contas de 2005, para que a gente possa efetivamente denunciar essa falta de compromisso do prefeito com a cidade do Rio de Janeiro. Posto isso, senhor presidente, eu solicito a verificação de quórum que tinha acordado com o vereador Marcelino. Depois... Solicitada a verificação de quórum. Poxa vida, eu ia dizer para o Edson que o nosso prefeito acorda às 6 horas da manhã, Edson. Nosso prefeito acorda às 6 horas da manhã, trabalha incansavelmente. Vereador Marcelino, não é tanto a presidência... Mas, presidente, deixa eu só falar efetuará verificação de quórum. Covardia do nosso deputado, do nosso vereador Edson Santos. Verificação de quórum. Eu ia falar, Edson, nosso prefeito acorda às 6 horas da manhã, trabalha sem parar. Vereador Marcelino, a cidade não está tão esburacada assim, não. Existem outros oradores inscritos e nobre vereador Edson Santos solicitou a verificação de quórum. A presidência solicita aos nobres vereadores que registrem a presença. Retirada a verificação de quórum pelo vereador Edson Santos, com a palavra, nobre vereador S. Ferraz, pela ordem. Vereador Marcelino, Vossa Excelência está reinscrito aqui na minha lista. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiramente eu queria lamentar, né, essa passagem do vereador, ex-vereador, né, Laércio Maurício da Fonseca, que foi um dos vereadores brilhantes aqui nessa casa, e eu tive o prazer de vir para essa casa com o vereador Laércio Maurício da Fonseca. E eu muitas vezes discutia com ele que ele não era político. Nem o pai dele era político. O pai dele também costumava a cochilar no plenário, o seu Agripino. E eu sempre dizia para ele que a família tinha dois políticos realmente. A Velinda Maurício da Fonseca e a Ilza Maurício da Fonseca. E o Laércio era aquele que tinha aquele coração que não tinha mais tamanho. E todo mundo que pedia ao Laércio, ele tinha uma fórmula de ajudar. Ele não procurava prejudicar ninguém na vida pública como vereador. Ele procurava conciliar tudo o que acontecia nessa casa. E eu tenho certeza que ele hoje está descansando lá no céu, porque era uma pessoa muito boa, pessoa humilde, e a gente perdeu essa grande pessoa e esse grande político. Mas hoje, agora no finalzinho, nós estamos vendo que surgiu uma discussão muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, que é o problema do transporte. A SMTU é uma secretaria muito ruim. Desde que existe a SMTU, ela não consegue caminhar com dignidade aquela secretaria, sempre com vários problemas. E a gente tem notado
que a Prefeitura não tem muito interesse em licitar, né, esse transporte alternativo. E a gente tem visto aí carros caindo aos pedaços, circulando na nossa cidade, e não se toma nenhuma providência. E a gente vê que está chegando aí o momento, né, mais importante para essa cidade, que é o PAN 2007. E a gente não tem visto nada do governo para que possa fazer alguma coisa para a melhoria do transporte, uma melhoria na saúde, porque não é só você receber aqui essa quantidade imensa que vem aí de atletas, turistas, e a cidade, na realidade, está totalmente abandonada. Serviço de saúde nós não temos, serviço de transporte nós não temos. A cidade, na realidade, a gente nota que o primeiro mandato do prefeito César Maia foi um mandato muito bom, até porque esse primeiro mandato dele, ele se aconselhava muito com o falecido Leonel Brizola. Por isso ele conseguiu ainda fazer um bom mandato, no primeiro mandato dele, a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E a gente vê agora que ele realmente não tem tido muito interesse pela cidade. A gente se nota bem que ele foi passar o Réveillon lá em Paris, que era para ver aquela bola de cristal descer. E eu pensei que no dia daquela bola lá de cristal, né, descer lá em plena avenida lá em Paris, ele parasse para refletir, fazer uma reflexão de tudo aquilo que ele tem feito para essa cidade, só de ruindade. Ele atualmente não tem feito realmente nada de bom para essa cidade, só coisas ruins que tem trazido para esse povo dessa cidade do Rio de Janeiro. Nós vejamos a nossa cidade, está um caos total. Outro dia eu estive num café da manhã na Barra da Tijuca, a reclamação da Barra da Tijuca é as mesmas reclamações que tem o Meia, que tem Cascadura, que tem Jacarepaguá. É uma reclamação geral. Você vai naquela rodoviária da Barra da Tijuca, tem um poste só, com 2 lâmpadas acendendo. Aí as pessoas pedem segurança. A polícia militar, que segurança? Você precisa iluminar a cidade, você precisa podar as árvores, você precisa consertar esses buracos que tem na cidade. E isso o prefeito está pouco se lixando para a cidade. Eu já tinha dito que o prefeito não gosta mais dessa cidade. O prefeito está rico, ele quer sair da política e largar essa bomba na mão do primeiro que aparecer e dizer: eu quero segurar a bomba, e vai segurar. Está rico, está rico. Isso tudo é que a gente tem visto a cidade do Rio de Janeiro. Para que ele vai ficar nessa cidade, se daqui a pouco o Ministério Público vai pegando ele? Então ele quer se afastar, vamos largar essa bomba aí na mão de alguém. Então é preciso que a Prefeitura, que vai fazer na realidade o PAN 2007, nós temos que ter uma ponte. Na hora que uma van dessa aí toda quebrada bater com esses turistas, aonde nós vamos levar essas pessoas? Se os hospitais estão um caos, não tem saúde nesse município. E aonde vai o dinheiro do SUS? Investe aonde? Em quê? Porque se você investisse pelo menos a metade em que o SUS repassa, essa cidade com certeza teria uma saúde não de muita qualidade, mas bem melhor do que essa que está aí. Então não adianta a gente ficar com a cidade em festas, se as outras coisas estão todas diluídas, estão todas destruídas. E eu não vejo o governo fazer nada, só cobra. É que o governo federal não ajuda, é que o governo federal não fez repasse, é porque só o governo federal que é culpado. É preciso que o Estado e o município se unam, cobrem junto ao governo federal
para que essa coisa possa andar. Senão o PAN vai ser uma decepção geral, até para nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro. Você imagina quem vem de fora, chega numa cidade dessa totalmente destruída. Então, cada condomínio daqui, outro dia na Barra estava dizendo isso, cada condomínio que inaugura na Barra, são 5.000 pessoas que vão morar lá. Lá não tem transporte. Toda semana se está criando um condomínio na Barra da Tijuca. E o transporte? Como essas pessoas vão se deslocar para onde? De quê? De como? Se não tem transporte. É preciso que essa cidade, que é uma cidade turística, ela tem que estar em todos os passos com os metrô. E a gente não vê investimento nessa área. O transporte, realmente, ainda graças a Deus, que ainda tem uns ônibus que, de uma forma ou de outra, ainda está levando um bom transporte para a população. Mas ninguém aguenta mais esse transporte alternativo. Ou o município cuida disso bem, ou isso vai virar um caos nessa cidade. E se depender da SMTU, é muito difícil, porque essa é a secretaria que não deu certo e não vai dar certo. Uma vez eu tinha dito aqui para o secretário, olha, se botar uma grade lá na frente, está todo mundo preso. E é uma verdade. Não diga para me provar, porque eu vou provar, e vai ficar pior. Não me chame para provar essas palavras que eu vou provar. Vou mostrar lá o que é. Então, é preciso que a gente realmente faça aqui uma discussão, convoque essas pessoas para saber o que nós vamos fazer com o transporte da cidade do Rio de Janeiro. Como é que nós vamos fazer com o PAN que está chegando? E a gente não vê as autoridades se movimentarem, se unirem para fazer um bom transporte. Então, senhor presidente, é preciso, como o senhor bem sabe, cuidar dos hospitais, cuidar da saúde. Porque sem saúde, ninguém pode ir ao estádio, não. Barriga vazia e sem saúde, está perdido. Então, eu acho que o que o Edson Santos estava falando é uma verdade. Temos que fazer alguma coisa, convocar essas pessoas para eles se posicionar no que eles podem fazer para que a gente possa pensar no PAN ainda em 2007. Muito obrigado. Palavra pela ordem, vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu discordo um pouquinho das palavras do nobre vereador, do colega Écio Ferraz, porque o caos que se instalou na cidade do Rio de Janeiro, nessa questão do transporte alternativo, não é uma questão apenas municipal, é uma questão estadual também, porque são inúmeras as linhas de combis, de vans, que vêm de outros municípios. Então, acho que os dois poderes, estadual, municipal, têm que sentar e acharem uma solução para essa questão, porque realmente não dá para conviver. Param em qualquer lugar, a hora que querem, a hora que bem entendem, põem em risco a segurança dos passageiros, porque a todo momento tem acidentes graves com esse transporte alternativo, mas não vamos culpar apenas o município, mas também o Estado. Mas a minha palavra de ordem, senhor presidente, especialmente é de protesto. Protesto contra a sujeira, a imundície que tomou conta dos calçadões de Ipanema e Leblon neste final de semana. Porque o caos que ali se instalou, na verdade, é consequência da falta do cumprimento que o senhor presidente, que o dono da Rio Orla, o senhor João Barreto, deixou de cumprir.
porque todos, Rio Orla, porque todos sabemos que, quer dizer, todos sabemos não, aí é que vem a questão mais séria. Na verdade, a população que circula pelo calçadão não sabe se é de competência da prefeitura ou se existe um acordo para que a Rio Orla limpe os calçadões. O que aconteceu no final de semana? Um caos total. Domingo de Páscoa, em que os pais levavam seus filhos e as famílias queriam passear no calçadão, e era uma imundice total. Então, eu também responsabilizo a prefeitura, eu também responsabilizo a Conlurb, que tem um nome bonito, uma empresa que sempre funcionou bem, uma empresa que sempre foi aplaudida pela cidade do Rio de Janeiro, para que fiscalize melhor a Rio Orla. O que não pode acontecer, o que aconteceu no final de semana. E eu estou falando isso porque parece que a partir do dia 1º, também a Rio Orla ficará responsável pela conservação e manutenção do calçadão de Copacabana. Então, desde já, que a prefeitura, através da Conlurb, possa fiscalizar com eficiência para que nós não tenhamos mais esse caos que tomou conta da cidade, dos calçadões no final de semana. E também queria dizer o seguinte, no domingo, foi domingo de Páscoa, um domingo muito especial, um dia muito especial para a comunidade cristã, que significa ressurreição. E para a comunidade judaica, Pêssar. A comunidade judaica teve uma semana de Pêssar, Páscoa também, que significa passagem da escravidão para a liberdade. Quando o povo judeu, conduzido por Moisés, libertou o seu povo da escravidão do Antigo Egito. Eu diria, significa, acima de tudo, essa passagem, sair da escuridão para a luz. E o que o povo precisa, o que a humanidade precisa é de liberdade, o que a humanidade precisa é de luz. Porque o que nós estamos vendo hoje ainda, infelizmente, no mundo, é uma total escuridão dos seres humanos, ainda a opressão, ainda a ditadura, a falta de democracia. E eu digo o seguinte, nós assistimos aí, quando os extremistas ainda se manifestam, se apresentam para regimes ditatoriais, oferecendo a sua vida, como para que possam se prestar, lamentavelmente, à destruição do mundo. Quando nós vemos homens que se apresentam para atuarem como homens-bombas e destruírem os seres humanos, nós só podemos lamentar. Nós que temos uma ideologia voltada sempre para a democracia, para a paz e para a liberdade. Muito obrigada, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Aloysio Freitas. Presidente dessa sessão, meu caro vereador Carlos Eduardo, senhores vereadores, a minha vinda aqui nesse momento é para parabenizar um vereador, colega nosso, que a gente está acostumado só a levar pancada e tal. Então eu queria parabenizar o meu grande colega, digno colega, Argemiro Pimentel, que foi agraciado na Alerj com a medalha Tiradentes. Infelizmente eu não pude comparecer, mas o Argemiro, eu estou aqui parabenizando você pela tua medalha lá, eu não pude participar pessoalmente lá, né? Mas do fundo do coração você é um vereador que merece, tá? Parabéns, tá? Pela maneira respeitosa, maneira carinhosa que você trata os colegas aqui na Câmara, tá? Palavra pela ordem, vereador Marcelino da Almeida. Vou pedir. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, realmente temos que parabenizar o meu amigo, meu irmão camarada, Argemiro. Foi uma das festas brilhantes e que de uma pessoa que merece. Argemiro é uma pessoa que conheço há muitos anos, o caráter do Argemiro, a postura do Argemiro. Fiz questão
de ficar lá até o final da cerimônia, que é uma pessoa que eu bato palma para o Agemiro, uma pessoa maravilhosa. Eu gostaria que o plenário todo, porque é um dos maiores colegas que está aqui dentro, é o Agemiro Pimentel. Pô, cara, vale a pena pelo seu caráter, meu irmão. E voltando ao nosso companheiro Edson Santos, falando da prefeitura, o nosso prefeito é um prefeito que está acostumado a trabalhar, entendeu? Por isso que as pessoas sentem falta do trabalho do prefeito, porque o prefeito, normalmente eu cheguei um dia na prefeitura, 7 horas da noite, 7 horas da manhã, o prefeito já estava lá trabalhando. Então, é o prefeito que trabalha numa grandeza e que gosta de fazer o que se propõe a fazer. Realmente, pode existir algumas falhas. Qual é o governo que não tem falha? Levante aqui qual é o governo que não tem falha. O prefeito César Maia leva esta prefeitura com a maior dignidade possível. O trabalho que essa prefeitura está fazendo, poucas prefeituras fizeram no seu decorrer desse tempo todo. Então, o prefeito César Maia é uma pessoa que realmente merece aplauso de todos nós. Claro, seria inocência da minha parte dizer que o prefeito não tem as suas falhas. Claro que tem. Mas quem conhece o prefeito César Maia, quem trabalha com o prefeito César Maia, sabe que ele é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que transformou esse Rio de Janeiro. Então, eu quero avisar o companheiro Edson Santos, o nosso prefeito é um prefeito de todos nós e que trabalha com a maior dedicação dentro da prefeitura. Você pode estar certo disso. Eu vou um dia pegar você e nós darmos um passeio no Rio de Janeiro. Eu e você, eu e o nosso vereador Edson Santos, vou dar um passeio para ele ver a grandeza do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, nobre vereador e comendador Agemiro Pimentel. Senhor presidente, vereador Carlos Eduardo, companheiras vereadoras, companheiros vereadores, eu quero aqui carinhosamente dizer a vocês muito obrigado. Vários funcionários, assessores aqui da Câmara Municipal que também tiveram presente, o capelão da nossa Câmara, padre Alex, que também esteve lá prestigiando, vários vereadores. Eu queria dizer, senhor presidente, que foi uma das datas importantes da minha vida, por ter recebido uma comenda dessa grandeza, dessa natureza, que foi a medalha Tiradentes. Portanto, eu venho aqui agradecer aos companheiros que prestigiaram. O presidente Ivan Moreira estava de viagem marcada, esteve lá prestigiando vários vereadores. Então, queria dizer para o senhor que a sua fala também representando os vereadores, infelizmente o cerimonial da Assembleia é diferente do nosso, todos os companheiros não tiveram a oportunidade de falar. Eu gostaria que todos os vereadores tivessem tido a oportunidade de se pronunciarem, mas o tempo lá é mais restrito. Mas Vossa Excelência fez uma fala importante e a minha família, meus amigos que estavam lá, fora os amigos aqui da casa, ficaram muito contentes, o senhor representando os demais vereadores. E eu quero deixar aqui o meu abraço fraterno e dizer que a gente se surpreende quando alguém lembra do nome do político para fazer uma homenagem, porque normalmente o político sempre é criticado. Então eu saí daquele dia ali feliz, com a presença de tantos amigos que foram estar comigo, participando daquele momento de alegria da minha vida. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Vereador Brizola Neto. Com a palavra, Vossa Excelência, você tem a palavra. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
Nós viemos dar um informe no sentido de trazer aqui para a discussão do plenário, né, uma discussão que já está presente na nossa cidade e que, sem dúvida nenhuma, vai acalorar os debates aqui nesse plenário quando a proposta de plano diretor aqui nessa casa chegar. E para dizer que hoje nós participamos, juntamente com o vereador Edson Santos, participou também, do seminário promovido pelo IBASE, pela Federação Estadual das Favelas do Rio de Janeiro e pela Federação Municipal de Favelas do Rio de Janeiro, e ainda com o apoio da Universidade Cândido Mendes, do seminário Favela é Cidade, Direito à Moradia e Garantia de Posse. E nos foi questionado lá como ficam o direito à moradia e a garantia da posse diante das modificações propostas à Lei Orgânica Municipal e à Constituição Estadual que estão vigorando. Uma tramita na Assembleia Legislativa e outra tramita aqui nessa casa. Está sob avaliação das comissões, mas em seguida deve vir para a nossa apreciação aqui no plenário. Eu acho importante a gente entender o que é essa discussão na verdade. Porque o que se tenta promover aqui no Rio de Janeiro, atendendo a interesses comerciais, é o retorno de uma velha política que foi há muito tempo rejeitada pelos cariocas, que é a política de remoção de favelas e comunidades carentes, comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro. Principalmente aquelas localizadas nos pontos que são alvo da especulação imobiliária. Então não me custa ler a redação da emenda, da proposta da emenda à Lei Orgânica do município que tramita nessa casa, de autoria da vereadora Aspásia Camargo e Leila do Flamengo, que modifica o inciso 6 do artigo 429, que fala justamente sobre a remoção de favelas, da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, as alíneas A, B e C, e acrescenta os parágrafos 1º e 2º, que passam a ter a seguinte redação: urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos moradores, salvo quando as condições físicas da área ocupada imponham risco à vida. Essa hoje é a única possibilidade que existe de remoção de favela, quando essas áreas impõem risco à vida daquelas famílias, porque há um entendimento que a terra, o uso da terra, tem que atender à sua finalidade social. E a finalidade social da terra ela é atendida quando as pessoas querem morar, e não quando se quer especular imobiliariamente com determinada área. E aí diz assim a emenda das autoras, que além do risco à vida, incluiu-se o risco à saúde dos ocupantes, ou ameaça à área de interesse de preservação ambiental, a proteção dos ecossistemas e o que é mais grave, presidente, a paisagem da cidade. Então, daqui a pouco vão dizer que é necessário fazer a remoção do Santa Marta inteiro, porque está prejudicando a paisagem do Cristo Redentor. Somando essa iniciativa a uma outra iniciativa que tramita na Assembleia Legislativa do Estado, de autoria do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, que também afrouxa os instrumentos, as possibilidades que o poder público tem de promover remoção das populações de baixa renda, somados ainda à proposta de plano diretor que vai chegar a esta casa na semana que vem e que separa áreas de interesse social, todas localizadas no entorno da Avenida Brasil, todas de Deodoro para cima, a gente começa a desconfiar de que está sendo arquitetado um plano para que haja o retorno dessa velha prática reacionária, prática conservadora, prática que foi rechaçada não só pela população carioca, mas pela academia e pela universidade. Hoje, todos os grandes centros de urbanismo do Brasil e do mundo não se falam em remoções de áreas de baixa renda, se fala, na verdade, em urbanização e titulação fundiária dessas respectivas áreas. Então, senhor presidente, esse informe de liderança é no sentido de alertar aos vereadores, principalmente aqueles que estão formando a comissão que vai fazer o estudo do plano diretor, que vai vir para essa casa agora na semana que vem, e a gente tem que saber diferenciar o que está acontecendo. Olha, a questão da luta pela terra é uma luta histórica,
É uma luta entre opressores e oprimidos, é uma luta entre empregados e trabalhadores, é uma luta entre os donos de meio de produção e aqueles que sempre forneceram a sua mão de obra para sustentar esses mesmos donos da produção. Essa luta teve avanços, teve recuos, e a gente avançou muito com a legislação que se tem hoje aqui no Rio de Janeiro. Avançamos muito com a legislação da Constituição Federal de 88, que é, sem dúvida nenhuma, a Constituição Cidadã. Não podemos deixar um retrocesso desse voltar ao Rio de Janeiro. Não podemos deixar um retrocesso desse voltar à nossa cidade, que atende única e exclusivamente aos interesses da especulação imobiliária, que tem, inclusive, posto muito dinheiro para que essa prática volte e para que as áreas principais da nossa cidade, as áreas nobres da nossa cidade, não sejam reservadas à moradia dos cariocas, mas sim à comercialização e à livre especulação imobiliária. Eu peço a atenção de todos a esse assunto, porque sem dúvida é uma questão muito importante, e eu tenho certeza que os vereadores, somados os vereadores do campo popular, os vereadores que integram a Frente Parlamentar de Defesa da Habitação Popular, nós vamos garantir que essa casa não vai trazer esse retrocesso ao município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra pela ordem, nobre vereador Jorge Mauro. Não estando, nobre vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, meu caro colega, vereador Brizola, vereador, eu posso até, como eu já estou falando, não, ceder que eu digo, vereadora, eu espero pode a minha continuar vez. a sua fala, nobre vereador Então eu Jorge queria Mauro pedir vai licença falar. ao vereador, que não estava no momento no plenário, que eu fui chamada em seguida, dizer o seguinte, que a fala do vereador Brizola foi com relação à minha emenda à lei orgânica do município, junto com a vereadora Aspásia Camargo, em que, na oportunidade, nós convidamos outros vereadores a participarem. Eu queria fazer um retrocesso aqui da história do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Distrito Federal, cidade maravilhosa, passou por tantas coisas. E nesse processo de volta a ser Estado da Guanabara e depois ser acoplada de qualquer jeito ao antigo Estado do Rio de Janeiro, tirando do Rio os poderes que ele trazia desde o Império, como sede do Império. Eu falo aqui tranquilamente, porque nunca vou ser, nem pretendo, candidata a deputada estadual ou federal. Só se o Rio voltar a ser o Estado da Guanabara. Aí eu sou deputada do Estado da Guanabara. E dizer o seguinte, que todo mundo usa sempre o mesmo discurso velho da demagogia. Tudo pode nessa cidade, em nome do social. Agora o Rio de Janeiro, a cidade das montanhas verdes, o Rio de Janeiro das praias maravilhosas. Hoje você não vê mais o Morro dos Irmãos. Hoje, devido à falta de governo, de um programa de habitação popular, o Rio se tornou o que o Brasil não tem. Tudo pode ser invadido, tudo pode ser ocupado, sem nenhum cuidado de se fazer habitação popular e se preservar o patrimônio natural da cidade mais bonita do mundo. Eu acho que a Câmara, os que querem continuar nesta casa,
Porque quem é candidato tem que ter o discurso de Brasília e do Estado. Mas quem defende a cidade do Rio de Janeiro tem que acabar com essa brincadeira. Tem que pensar no Rio da sobrevivência do povo carioca e da natureza, que quando se cita o paisagismo, nós estamos falando que o Rio de Janeiro vive hoje e dá emprego para milhões de pessoas, graças à sua beleza, ao turismo da cidade mais bonita do mundo. E nós não podemos continuar com o velho discurso. Vamos discutir, vamos pensar, vamos humanizar e discutir a cidade no todo. É isso que eu estou pedindo ao meu colega, meu amigo, o menino que eu quero bem, amigo dos meus filhos, da minha casa, que eu não estou criticando ele como pessoa, estou criticando ao velho jargão populista, que tem que acabar, como se a política do Rio de Janeiro fosse eterna demagogia. Tudo pode e não se faz nada concreto de habitação popular nessa cidade. É isso que nós queremos discutir, é dar oportunidade ao pobre de morar decentemente, não pendurado numa área íngreme, pondo em risco sua família, pondo em risco mercê da bandidagem. Quem gosta de criar mais favelas é a bandidagem, para ocupar e pôr a população trabalhadora refém. Vamos dar chance do trabalhador ter a sua casa, com direito ao transporte, acesso fácil, acesso à escola, ao posto de saúde, ao hospital, às praças, áreas de lazer, os meninos terem quadras de esporte e a visão mais presente para o futuro, e não você ter medo de subir numa favela, porque tem que pedir licença ao bandido. Vamos mudar esse quadro do Rio de Janeiro? E a Câmara, consciente, todo mundo sabe que ninguém vai começar a sair demolindo favelas, mas sempre que for necessário fazer uma remoção, é o início de uma favela, é uma favela que não pode ficar onde deveria, porque os interesses da cidade do Rio de Janeiro e da natureza que pede socorro, tem que o governo investir em parceria com a iniciativa privada. O Rio tem solução, a cabeça dos políticos é que tem que mudar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Jorge Mauro. Eu não tenho conhecimento da cidade toda da nobre vereadora que me antecedeu, até porque nós temos divergência, né? Eu acho que ela é uma vereadora de base, uma vereadora, não posso nem pensar em falar mal da minha vice-presidente, né? Pode ser presidente amanhã, eu não sou louco, mas eu ouvi as suas palavras, mas eu queria vir na linha, primeiro, do Brizola Neto. Eu também ouvi, a gente vamos discutir o plano diretor, eu queria falar para as pessoas que compõem, nobre vereador Felipe, né? Jorge Felipe, e os demais membros. Eu ouvi, quando passarem falam, que o plano diretor vai estudar uma forma de, eu acho que conter o avanço da favelização é fácil. Como diz o Ferraz, é só ir dentro da favela e ver que eles não querem mais crescer, né? Até porque não tem mais espaço, que estão aumentando o gabarito nas favelas. Agora, quando se fala que vai ter um estudo para cercar, murar, aí dá a atenção que
o pessoal que mora na área da favela, né, dizem que era carente, mas eu nunca morei era carente, porque eu vim da favela do Jacarezinho, Cláudio, que não era uma área carente não, era uma favela mesmo. E pulava amarelinha para descer, porque hoje as favelas são urbanizadas, mas na minha época não, né? Era aquele córrego, você fez, irmão Coragem, sabe disso, né? Quer dizer, o cara tinha que arregaçar a calça para descer e quando ia um baile, ia namorar, tinha que arregaçar a calça todinha, senão sujava tudo de lama. Hoje não. Hoje o cara mora numa favela, eles querem mais o social. Eu me lembro, e tive o privilégio, Leila, de não participar de grandes recordações da cidade, mas vi um dos políticos que eu mais admiro. Eu saí daqui em diligência com o pessoal que gostava de fazer política comunitária. Eu vi o Brizola em Petrópolis fazendo um grande discurso, e todos os políticos que hoje estão aí tentando se manter na crista da onda são originários do princípio. Não sei se eles vão conseguir um dia chegar ou vão pensar como pensava o Brizola, né? Que tinha um pensamento mais comunitário quando se tratava de favela. Se hoje fosse vivo, as pessoas não estariam indo para a televisão querer fazer debate sobre favela, porque a maioria eu não sei se entende nem o que é favela, né? Tem alguns que eu costumo dizer, Leila, que antes de se discutir favela, as pessoas tinham que ir à noite na favela ou ir um final de semana sem ser eleição para ver como é que vive um favelado. Já foi a época que o favelado, ele chegava, queria cerveja, esse negócio todo, até porque cerveja nego banca com seu dinheiro. Eles pedem, é um social, pede emprego, que a gente faz uma política, eu não sei se é estadual, federal, municipal, uma política social que coloque essas pessoas dentro de uma margem de trabalho. A maioria hoje que se tem na favela, diante de tudo aquilo que nós discutimos, são as mulheres que trabalham. A massa maior hoje de formação, de dizer que dentro da favela se organiza qualquer coisa, a Patrícia que viu a Rocinha, que viveu, sabe que são as mulheres. Eu não estaria aqui no meu quarto mandato se 80% do meu gabinete, 80% das pessoas que fazem a minha campanha não fossem mulheres, nem estaria aqui falando se eu não tivesse nascido de uma, né? Então, eu vejo que eu acho que esse plano diretor que fala de favela tem que passar pelo menos pelo crivo de algumas pessoas que entendam. Brizola Neto, vereador Jorge Mauro, Edson Santo, Guzmão, Bittar, Cláudio Cavalcante, Patrícia, Ferraz, que são pessoas que, da Leila, que apesar de no Flamengo não ter muita favela, né? A questão convive com favela, mas aquela areazinha é beleza, né? O que eu falo que é triste, e as pessoas não conseguem entender, que quando é São João, o pessoal ouve fogos. O ano inteiro, quem mora dentro de uma favela, vive dentro de uma guerra urbana, né? Que é uma guerrilha, 24 horas de tiroteio. Blá, 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 blá. E o pior, que ninguém sabe, que ao meio-dia, quando uma criança está voltando da escola, pode estar sendo travado um combate, uma guerrilha, um tiroteio, e corre e se esconde quem puder. Isso é meio-dia, é 1 hora, é 4 horas, Cláudio. Dificilmente esse tiroteio se trava 2 horas da manhã, nem 3 horas da manhã, porque ninguém vai querer entrar dentro de uma favela 3 horas para trocar tiro, que não são ninguém é louco, né? Então isso se trava dentro de 1 hora que aquelas crianças estão transitando. Costumo dizer que ninguém pediu para nascer dentro de uma favela, né? Criaram um nome de comunidade carente para poder desvirtuar, né? Eu não, eu nasci dentro de uma favela, adoro falar favela, esse negócio de dizer que é comunidade carente. Comunidade carente tem a porção de comunidade que são a margem da onde vai se dando espaço. Mas o Ferraz entende que todo político que tem um respeito pela favela pode se dar o luxo, igual eu dei. Na Páscoa, por exemplo, domingo, eu fui convidado
Praia Honório Gurgel, estava lá sentado, conversando, depois saí, fui no Palmeirinha, ou seja, e você entra e sai sem as pessoas, e aquelas crianças que estão ali, quando vê um político, elas se miram. Eu, até quando disseram que a Globo fez uma reportagem, né, que as crianças se miram no bandido, talvez porque as grandes personalidades não têm coragem de ir dentro da favela. Eu me sinto orgulhoso quando eu entro dentro de uma comunidade carente, uma criança sabe meu nome, né? O Jorge Mauro, aí você se sente bem, porque é espontâneo e o Edson disse ali, em determinado momento, eu tenho uma participação sempre também, quem é de ferro, né? Uma participaçãozinha de uma ajuda para esse crescimento. Mas, então, eu costumo dizer que é muito bom, é muito gostoso discutir favela com aquelas pessoas que convivem. Discutir política, eu gosto de ouvir pessoas que enriquecem e dão uma formação para a gente poder aumentar o debate. Quando a gente ouve o Brizola Neto falando, ele vai numa linha, até porque é oriundo, ele tem na pele, tem no sangue, o Edson, eu até tenho sentido, nesse mandato, vocês não têm visto, uma das pessoas mais aguerridas nesse trabalho comunitário, em defesa da cidade, que eu estou sentindo falta, que é o nobre vereador Fernando Gusmão. Eu não sei o que se ele está cansado, entendeu? Ele deve estar esperando para mais um pouquinho, daqui a 4 meses, quando começar as eleições. A gente não deve nem ficar aguçando ele, que quem veio da outra legislatura que viu o Gusmão, você não iam conseguir andar, né? O Edson Santos também deu uma trégua, então os 9 vereadores de hoje se sentem privilegiados. Que eu disse... Deixa todo mundo quieto. Eu costumo dizer, quem pegou nessa casa, Maurício Azedo, Fernando Ilha, Edson Santos, depois com o Gusmão, pô, a gente aqui tinha que sentar e dizer assim, pelo amor de Deus, a gente não consegue ir para casa cedo, né? Hoje a gente vê que o plenário não pode faltar, mas antigamente, quando o plenário estava vazio, era um palco no dia seguinte e todos os vereadores estarem aqui sentados, porque eles nominavam o nome dos vereadores e cobravam. Por exemplo, eu acho uma falta de consideração, nós vemos o presidente que hoje está sentado ali, todos os dias no plenário, todos os dias combatendo e fazendo trabalho diário. Cláudio Cavalcante ali sentado, Patrícia e demais vereadores. Agora a gente vê, enquanto vê, que só tem meia dúzia que não sei que estão, não começou as eleições. Mas eu vou na linha agora do nobre vereador, Bitar, um garoto novo, e a Patrícia, que está tomando conta do PAN, vamos falar de transporte. O Edson Santos já pediu, vou reiterar, porque daqui a pouco vai ser um órgão, nós vamos ter que levar para uma CPI uma discussão a respeito de transporte. Eu acho de bom tom que o nosso líder do governo já tivesse nos dado o privilégio de trazer o presidente da Sete Rio, o presidente da SMTU e o secretário. Que por enquanto eu vou fazer o novo convite e depois do convite nós vamos ter que convocar, né? Fazer uma convocação para poder eles estarem aqui. Ele frisou muito bem. O Edson Santos foi mais longe quando ele falou a respeito que tem coisa que a gente tem que rever os conceitos. A televisão está mostrando tudo isso. Tarifa única. Em determinado momento, quando o prefeito pensou em tarifa única, podia ser uma solução para a Zona Oeste. Hoje a tarifa única já é uma coisa a ser discutida. É uma coisa para ser discutida. Quando se introduziram combis e van, mudou o sistema. Quando se introduziram combis e vans e aumentaram o número de táxis, mudou mais ainda o sistema. E o Ferraz foi feliz quando ele colocou. Eu, por exemplo, a última vez que eu conversei com o Coronel Amaro, ele disse para mim que nós éramos 5.800 e hoje, pela última regularização que ele tinha, não me foge a memória, mas ele vai vir aqui trazer os dados, Ferraz, só tem 2.800
que deveriam já ter sido publicados no Diário Oficial para você saber. Por falta de publicação, por cartões jogados fora, por ingerência, nós viemos a perder um funcionário da SMTU, que foi o Paulo Roberto. Aqui ninguém é contra combis e vans, ninguém é contra nenhum transporte. Nós somos a favor do legal, até porque nós somos legislador e estamos aqui, não é verdade, para legalizar. As combis e vans que estão dentro de um processo normal, legal, em condições de transportar passageiro, dentro de um sistema que foi feito anos e anos, pô, já são mais de 3 anos, igual o Ferraz falou, a gente não consegue avançar em termos do que nós queremos de transporte para a cidade do Rio de Janeiro, e está vindo o PAN. Eu me preocupo, Fernando Guzmão e Edson Santos, como é que vai ser feito aquilo ali? Qual é o transporte? São 20 mil, entendeu? São 20 mil combis. 20 mil que estão andando. É ilegais, não. São legais porque não estão fora do sistema. São 2 mil, eu já estou considerando 2.800 ilegais, porque quem está rodando são 20 mil e poucos, são 2.800, já falo que já são 20 mil. Entendeu? Ilegais. Então, eu acho que nós temos que abrir essa discussão na Câmara até para poder dar ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro uma questão de definir. Como a nobre vereadora Tereza Berg disse, que é uma questão das combis e vans que vem do Estado, né, introduz por dentro da nossa cidade, eu costumo dizer que dentro da cidade do Rio de Janeiro, ou quando se entra numa cidade, cabe ao prefeito dizer como é que vai ser a distribuição, né? Elas não estão entrando e o prefeito permitindo. Porque eu acho que se sair daqui, umas combis e chegar, todo mundo, as 20 mil fosse para Cabo Frio, o prefeito que estivesse em Cabo Frio dizia, peraí, não, vamos organizar isso aqui, qual horário, como é que faz. Agora, dentro desse sistema de dizer que é o Estado, que são as combis que entram, né? E, ao mesmo tempo, eu paro e entendo quando o nego diz, olha, não cabe a SMTU, entendeu? A questão de multar, de aprender, que é questão de polícia. Mas fomos nós que criamos. Fomos nós, vereadores, que demos um amparo para a legalidade de combis e vans. Foi aqui nessa Casa Legislativa que nós aprovamos um decreto, um projeto do prefeito, né, de legalizações de combis e vans. E aqui dentro que nós temos também que assumir e dar uma definição. Olha, nós queremos que seja 18 mil, 20 mil, mas que se faça a licitação, que se determine e que nós tenhamos um transporte, meu presidente, de uma maneira, igual o senhor também quer nos hospitais, tudo certinho, que a guarda que está lá seja uma guarda municipal, que com aquele dinheiro que nós botamos, aquela firma, né, esse dinheiro seja revertido dentro de uma melhoria da rede. E da mesma forma que nós achamos, se os caras não pagam imposto, e quem paga imposto são os verdadeiros transportes legalizados, fica difícil. Aí como é que nós vamos cobrar? Você vai cobrar o quê? Eu acho que o Estado, ele avançou quando ele fez já esse sistema, né, de definição de linha. Eu acho que no país inteiro, no Brasil, em qualquer lugar, nada se cria, algumas coisas se copiam e se modifica o resto. Já serve como base o que foi feito no Estado e vamos avançar, tentando ver uma melhor forma, até porque nas vezes que foi feita, e quem está na gerência, são todo mundo pessoal de primeiro combate e saiu lá no Estado através de um professor. Porra, agora, eu sou contra? Não, eu sou contra o legal. A Comissão de Transporte, ela é a favor do legal. Pode ter um número de 20 mil, 15 mil, dentro do momento, que seja organizada, que você tenha um amparo, que seja fiscalizado. Agora, você não pode botar uma Kombi, uma van, que não tem condição de andar no sistema.
Aí a Patrícia vai estar tomando conta dos Jogos Pan-Americanos. Aí o mundo inteiro está com a visão, né, de evolução. Aí você vai ver aquelas Kombi chegando, uma azul, uma amarela, uma cor de abóbora, uma roxa, pneu fural, pneu canela. Até aqueles pneus, Cláudio, de banda branca ainda vai vir, rodando. E aí a gente vai fazer o quê? A imagem que a gente passa para o mundo, do Rio de Janeiro, do Brasil, é sempre a mesma. São anos e anos que a imagem que nós passamos, que nós temos de bom dentro da cidade do Rio de Janeiro, é só o futebol. Só o futebol. Se não fosse pentacampeão, a gente ia dizer o quê? O que a gente ia poder dizer que nós temos de bom na nossa cidade? Por quê? Porque nós não tentamos evoluir, porque as discussões não são travadas às claras, entendeu? Porque o Bittar chegou, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar a ele e pedir a ele para trazer o pai dele, para vir dizer a gente como é que foi feita a estrutura, como é que ele tocou, como é que ele entende. Eu acho que não deve dar para você falar, não, líder do governo, que eu vou pedir verificação de quórum, entendeu? Então, eu acho que, como hoje é dia do amigo, eu queria lhe presentear, mas vou lhe parabenizar como amigo, mas não vou deixar falar, não. Então, eu vou continuar usando do meu tempo, até porque eu só queria que Vossa Excelência pedisse para que o então secretário, o então presidente da SMT, o então presidente da Sete Rios, viesse nessa casa, para a gente fazer aquela reunião que nós fazemos sempre. Eu, como muitos que às vezes se esconde, com todas as pancadas que possam dar sobre o prefeito, eu sou César Maia. Eu sou César Maia. André Gouveia, no outro dia, disse que eu era apaixonado. Eu não sou apaixonado, até porque eu só posso ser apaixonado por mulher. Eu ainda não estou naquela evolução que evoluiu muito, eu ainda não estou nessa, né? Algumas pessoas até conseguem hoje ter amores, né? Vamos deixar para lá, mas ainda não estou nessa fase. Mas eu não sou apaixonado. Mas acho que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelino, o que está vendo? Falou 3 vezes, eu vou concluir. Então, eu acho que o prefeito da cidade, ele não é culpado. O grande problema, a Patrícia sabe disso, o nosso líder do governo sabe disso, o Marcelino sabe disso, nós somos defensores do César Maia, Cláudio Cavalcante, que o erro não é dele não, Bittar. O prefeito simplesmente delega aos secretários, nobre vereador Marcelino, nobre vereador Paulo Serri, delega ao secretário poderes, e nas outras gestões, o nobre vereador Cláudio Cavalcante, Marcelino, nosso líder do governo Paulo Serri, nós que somos governo, nas outras gestões, ele cobrava desse secretário uma definição para aquilo que o vereador está falando. Pô, o que o Ferraz falou, ele já falou um tempão. Pô, então eu acho que você tem razão, nobre vereador, que não é o prefeito César Maia que está errado, o governo. O prefeito não mudou, não desaprendeu. Eu até às vezes vou mais longe. Às vezes ele deve estar até triste com as pessoas que ele deixou, né? Eu acho que um governo do César Maia, ele é feito da seguinte forma: ele dá o direito e cobra das pessoas que são secretários de tocar sua pasta dignamente, atendendo o vereador, olhando os problemas da cidade, né? Ele já evoluiu ao ponto de todos os secretários que estão com o César Maia, nenhum deles apareceu de repente. Fizeram escola. Agora, se não aprenderam, nobre vereador Paulo Serri, aí é hora do senhor, como líder do governo, dizer para eles: a gente não pode, que são bases de sustentação do governo, que sou, entendeu, fiel escudeiro do César Maia, que acredito que ainda é um dos maiores. Se hoje fosse candidato a governador, não teria segundo turno. Aí eu falo para você, é o prefeito César Maia que está em questão? Não. São alguns secretários que não conseguem acompanhar o raciocínio de um líder. Eu acho que depois do Brizola, de lá para cá, não tem líder maior do que o César Maia. É a gente chovendo molhado, não é verdade? É questão de procurar quem é o melhor. Ele é um bom prefeito, é um bom gerenciador, entende macro da cidade. Agora, delega a alguns secretários que não conseguem
ter uma visão pelo menos comunitária. Aí nós viemos aqui e viemos de atacar aquela parte, aquele secretariado, o César Maia, não, ele é o maior, mas ele delega. Nós entendemos que ele é dessa forma que ele faz política, é dessa forma, às vezes, que nós deveríamos tocar o nosso gabinete, que não é assim que nós fazemos. No nosso gabinete, são 20 pessoas que a gente diz assim, não, eu quero assim, tem que passar por você, que é vereador. Agora, na secretaria, o que nós viemos apanhando, nós estamos apanhando e entregando algumas coisas, vamos dizer, na saúde. O homem que entende é mais ele. Os hospitais não melhoram? Será que é o César Maia? Não. Entendeu? Ele simplesmente delegou e acreditou que um cara que tinha uma visão, né, mais ampla a respeito de gerenciamento, né, que era, então, candidato do PSDB, quer dizer, não, até, eu acredito que eles não vão ter como privatizar o hospital, porque ninguém compra, né? Senão, que não está dando, que o município não banca, não tem jeito. Então, Paulo Serri, eu continuo uma linha. Você sempre defensor do prefeito César Maia. Vou estar sempre acreditando que o erro que ele está tendo é um erro de delegar poderes. Agora, em questionamento sobre liderança, sobre prefeito, aí acho que ele está dando luz na frente de tudo aquilo que nós vemos, né? Quem vê o prefeito, quem teve o privilégio de sentar e ver uma palestra do César Maia, ou participar de uma reunião do César Maia, vai ver que poucos prefeitos na cidade, né, do Rio de Janeiro, governadores e presidentes da República, teria, né, a sensibilidade de discutir qualquer assunto. E o César Maia está dando luz. Ele não vai ler nunca um discurso, ninguém vai fazer um discurso para ele, ele nunca não vai ter uma noção de favela, até porque quando nós fomos dentro da favela, ele foi junto, tem a sensibilidade, tem um respeito, não é verdade? Eu que fiz intervenções, me lembro que em 92, dentro da Maré, quando tinha aquelas favelinhas, se lembra da Maré antigamente? Fui com o prefeito e hoje a Maré é o que é, com casas melhores, entendeu? Então, grandes mudanças o prefeito fez. Agora, eu acho que está faltando hoje são secretários que tenham um nível de acompanhar um raciocínio do prefeito. Eu, por exemplo, costumo dizer que tem vereadores aqui que estaria hoje fazendo um bom acompanhamento. Paulo Serri, na administração, fez uma boa administração. Fez uma boa administração. Qual é o vereador que chegou aqui e reclamou de uma administração? Agora, existe áreas, Paulo Serri, que nós estamos batendo 24 horas, que ele tem que pensar, repensar, entendeu? Saúde e transporte, desde a eleição dele, ele pagou caro pelas pessoas que gerenciaram errado. Se ele cria uma tarifa única e o cara que está na linha está dizendo, olha, hoje em Bangu não há mais condição, as empresas estão morrendo. O prefeito, hoje na Zona Oeste, as combis e vans estão matando o resto do transporte. Prefeito, não tem mais condição de ter o número de táxis que tem na nossa cidade, né? Os táxis agora só rodam de noite, de dia você quase não vê pessoas. Como é que a insegurança é muito grande, as pessoas deixam o seu carro e passam a sair, né, de táxi. Então, Serri, o que eu sugiro a Vossa Excelência, até que o senhor não vai ter tempo que eu vou pedir verificação de quórum, é que o senhor, entendeu, convoque, então, o secretário de transporte, a Patrícia também, saber, ter conhecimento do que vai ser feito, PAN. Nós estamos querendo discutir, ver se vai ter licitação, se não vai ter. Então diz pra gente, ó, vai ficar o número de combis e van que vai ter, não vai ter licitação, vocês não se iludam, não entram em confronto. Agora tem que ter uma realidade. Mas, continuo dizendo, tudo e até mesmo que hoje não tem uma definição no primeiro turno para governador, é porque, em determinado momento, o PSDB levou para isso. Se o PSDB tivesse raciocinado mais um pouco, hoje o prefeito César Maia seria hoje governador e não teria segundo turno.
Quem poderia, num confronto para governador, encarar um prefeito de César Maia hoje? Não existe isso aí. Então, quando se fala de prefeito de César Maia, eu tenho uma visão diferente. O prefeito está aqui, os assessores têm questões, né? Agora, eu espero que seja convocado, está aqui os dois líderes, o Sá, quando os vereadores reclamam, brigam, gesticulam, é um grande articulador. Nós dizemos que é o 51, uma boa ideia é ter o Sá como vereador também, porque ele participa, convoca, atua, diz como faz, dá sugestões, é um dos grandes nomes que está no governo. Talvez o prefeito esteja perdendo, seria um grande secretário para uma pasta dessas aí que tem um louco qualquer, entendeu? No bom sentido, senão eles choram lá que a gente está batendo aqui. Mas eu peço verificação de quórum para não ter oportunidade do nosso líder prolongar essa questão da cidade do Rio de Janeiro, que nós já entendemos que o nosso líder maior é uma questão de unanimidade. O prefeito César Maia só não é o governador porque não quer. Se quisesse, seria hoje o governador da nossa cidade. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem sua presença. Não está entrando. Verificada a presença de 9 senhores vereadores. O vereador Jorge Mauro, 7 senhores vereadores. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presentes 10 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, lembra os senhores vereadores que ocorrerá hoje às 18h30, solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto, ao senhor Sendize Miranda Rosa Filho, requerimento número 22 de 2006 do vereador Jorge Mauro. A presidência convoca sessão ordinária para amanhã, às 14h, está encerrada a sessão.